vai até pular. Podeis assentar. Atos 3:1. Olha o que está escrito ali. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias, ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Você pode repetir? Alguma? Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e o ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na porta Formosa e ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João, e não se afastava deles. Até aí. Era da prática judaica, religiosa judaica, você ter o teu tempo de oração, e aqui era a hora nona, que tínhamos na outras versões mais antigas, para quem é acostumado com essas versões, que aqui ele precisa, na nossa forma de expressar o horário, às 3 da tarde. E eles tinham também, todos os dias, de dar uma esmola. Tudo estava fluindo naturalmente, mas surge um problema. Eu comecei meu momento falando: o que está paralisado na tua vida vai andar hoje. Diga hoje. Todo mundo quer começar andando, é ou não é? Mas primeiro acontece um problema. Pedro e João não tinham dinheiro. Primeira coisa, que é na verdade o título do que eu vou falar com vocês, eu quero falar sobre: e se eles tivessem o dinheiro? E se eles tivessem o dinheiro para resolver aquele momento? Eles religiosamente colocariam a mão no bolso e dariam. E tudo continuaria como sempre esteve. Eles simplesmente continuariam normais. Mas Deus primeiro provoca um problema neles. Eles não tinham dinheiro. E eu não estou falando de muito dinheiro. Eu estou falando de dinheiro de esmola. Ó, o mendigo está melhor que eles. Quase que o mendigo falou:
Você não tem nada. Eu ganhei já um pouquinho, peraí. Fiquei com pena. Nós temos que crer que Deus sempre tem uma solução para qualquer situação da nossa vida. Pedro e João tinham vivido a experiência mais marcante da vida deles. Eles tinham sido cheios do Espírito Santo de Deus. E o seu bolso estava, e a sua vida estava cheia. Sua alma saltava de alegria, porque tinham sido cheios do Espírito Santo de Deus. Só que é logo na sequência do Pentecoste. Mas o seu bolso estava vazio. E se eles tivessem dinheiro? Gente, eu fico pensando, quantas vezes você fica batendo na tecla errada, você fica pedindo para Deus a solução errada, você fica pedindo para Deus uma manutenção de um estado que Deus quer mudar. Quem me entendeu, diz um amém aí, só para eu saber que você está junto. Eles estavam prontos, porque estavam cheios do Espírito Santo. Eles estavam prontos para fazer a diferença diante de qualquer situação. Deus não te chamou para sair distribuindo esmolas. Deus te encheu do Espírito Santo para você fazer a diferença na vida de quem cruzar no teu caminho. Deus te encheu do Espírito Santo para você mudar a história dos outros a partir da tua. A partir da tua. Atos 3, 2 e 3, eu vou falar só nesse texto hoje. Atos 3, 2 e 3 diz assim: um homem aleijado de nascença. Por isso que na hora do milagre, o Lucas que escreve, ele se detém, também por ser médico, ele se detém no processo do seu tornozelo, da sua perna, porque ele era de nascença. O homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias, ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu Pedro e João iam entrar, quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Primeira coisa que eu quero considerar com você: vivendo relacionamentos de esmola. Vivendo relacionamentos de esmola. O que o paralítico pedia para eles eram esmolas. E o que as pessoas davam para o paralítico eram esmolas. Relacionamento de esmola é um relacionamento natural. Você está fazendo aquilo que você pode. Nós não fomos chamados para fazer o que podemos. Nós fomos chamados para ser instrumento de Deus, para fazermos o que ninguém pode. Mas Deus pode. Relacionamento de esmola. Vivia um relacionamento de esmola, tanto quem recebia, tanto quanto quem dava. A única diferença é que um estava de um lado, outro estava do outro. Mas o relacionamento entre eles era relacionamento de esmola. Hoje, o que está paralisado na tua vida vai sair desse tempo correndo, pulando e louvando a Deus. Não podemos nos conformar com esmolas. Porque isso foi que nos ensinaram, isso foi que o mundo nos ofereceu. Nós precisamos falar com as pessoas de uma grande esperança, uma esperança de transformação. Vai mudar. Você chegou aqui hoje pensando, não tem jeito. Você chegou no dia certo, no lugar certo. Vai mudar. Vai mudar, vai mudar. E você pode não estar percebendo, mas já começou. Já começou, porque você está ouvindo diferente.
comum, ou melhor, usando a mesma palavra de início, é natural firmarmos relacionamentos de esmola com o próprio Deus. Vai entender. O Criador do universo, o Todo-Poderoso, e quando você para orar, Senhor, uma esmolinha. Deus não tem relacionamento de esmola. Deus não tem relacionamento de esmola. Deus se nega a fazer manutenção da desgraça. Deus se nega a fazer manutenção da dor. Deus se nega a fazer manutenção do limite. Deus quer se revelar como Deus poderoso. E que poder há numa esmola. O 3, o 4 e 5 diz assim, olha, Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma. Eu sei que você veio para cá hoje na expectativa de receber alguma coisa. E você não se atentou que você está na presença de Deus. Aquele homem não se atentou que estava na presença de servos cheios do Espírito Santo de Deus. Ele olhava para aqueles homens e dizia, eu tenho aí uma oportunidade de esmola. Mas gente, eu gastei 20, 30 minutos agora há pouco falando para vocês do que esmola não promove. Esmola não ressuscita a gente. Esmola não contraria a ciência. Esmola não faz o que eu vi acontecer nesses 40 dias. Deus não quer que você tenha um relacionamento de esmola com Ele e nem você com os outros. Pessoas quando conversam comigo, eu falo, isso é só o começo, quando eles vêm me contar uma benção. Isso não é que eu sou descontente, não, eu fico muito feliz com o que vocês contam. Mas eu sei que isso é só um pedacinho daquilo que já está reservado para aqueles que creem. É só um pedacinho, não é descontentamento, gente. Eu me alegro e sou feliz por tudo que Deus já fez. Mas eu seria um conformado a um relacionamento de esmola se eu não olhasse para mais. A insistência é de esmola. Não há expectativa em algo diferente. Todos pedem esmolas. Todos pedem esmolas. No teu trabalho as pessoas pedem esmolas. Em relacionamentos conjugais, muitos estão vivendo relacionamentos de esmolas. Todos os filhos são criados num relacionamento de esmolas. Um Brasil que vivemos à custa de esmolas. Todos pedem esmolas, mas precisam de milagres. Não importa o que eles pedem, importa o que eles precisam. Esse homem pediu para ser curado, sim ou não? Esse homem pediu, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia. Não. Esse homem falou, me ajude. Não. Esse homem tinha uma expectativa. E a sua expectativa era de esmola. Pedro e João poderiam sair totalmente sem problema nenhum, dando uma esmola. Talvez uma esmola até de um valor maior. Puxa, que beleza. Mas eles não tinham dinheiro. Deus promove situações em nós, não para que a gente passe vergonha, mas para que a glória dele apareça. Puxa Deus, eu queria ajudar ali com uma esmola. Você não tem dinheiro, né? Não. O que você tem? O que você tem? O que você tem? Se você não tem esmola, o que você tem? Estabelecendo uma vida de milagres. É a segunda coisa que eu quero que você pense comigo.
Versículo 6. Pedro, no entanto... Gente, no entanto aqui quer dizer, contrariando. Você vem e fala assim, me dê um copo d'água. Eu, no entanto, te dou um copo d'água gelado. Quer dizer, eu fiz mais do que você pediu. Você vem e fala assim, por favor, pare um pouquinho só para eu descansar. Eu, no entanto, arrumo uma cadeira para você sentar. Está entendendo a função, no entanto? Ele pediu uma esmola. Pedro, no entanto, disse, não tenho. Gente, ninguém quer começar ouvir uma frase de pedido dizendo, não tenho. Ninguém quer, ninguém gosta de ouvir uma negativa. Ele falou assim, me dá uma esmola. O que ele respondeu? E se ele tivesse? Ele ia falar, tem. Deus, me perdoa, porque eu fico reclamando dos momentos difíceis que eu passo. Os momentos difíceis de Deus na tua vida são grandes oportunidades de milagres. 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 Como é que Pedro começou a responder para ele? Não tenho, diga não tenho. Ah não, pastor, mas eu vim nessa igreja para falar tenho. Você tem? Não, então fala, não tenho. Eu não tenho o que ele pedia. Eu tenho o que ele precisava. Ele pedia esmola. E eu não tenho. Eu não tenho prata, não tenho ouro. Mas o que tenho? Opa! Eu tenho alguma coisa. Não é o que ele está pedindo, mas eu tenho alguma coisa. O que eu tenho, eu te dou. Eu lhe dou o que tenho. Quem tem isso? Quem tem ele? Quem tem ele? Então repita, em nome? Quem aqui tem Jesus, dá glória a Deus. Então fala, em nome. Olha aí, o homem está pedindo esmola e você não tem. E se você tivesse? O homem ia morrer pedindo esmola. Ele nasceu esmolando ou pedindo esmola e ia morrer mendigando. Mas ele encontrou no meio do caminho um povo que estava passando necessidade de uma coisa, mas abundância de outra. Nós não temos tudo e nem precisamos de tudo, mas uma coisa nós temos. E o que eu tenho, eu te dou. O texto está lá? Então vamos falar? Última vez. Estabelecendo uma vida de milagres. O homem estava à procura de um relacionamento de esmola. O servo de Deus vem e estabelece uma vida de milagres. Você vai parar de se relacionar como esmola no que você se relaciona. Onde você está? Você chega em casa, esmola. Você chega na porta do templo, esmola. Todo mundo olha para você e todo mundo te conhece. Porque você é o conhecido do relacionamento de esmola. Isso vai mudar hoje. Porque você está no lugar, na hora e diante de pessoas que te dizem: o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo. Eu te dou uma esmola. Jesus Cristo não é esmola. Jesus Cristo não é o que as pessoas pedem. Jesus Cristo é o que as pessoas precisam. A grande questão é: como Pedro e João não estavam derrotados, sendo que eles não tinham nem um dinheirinho de esmola? Você já pensou quanto que o diabo buzinou na orelha deles? Vocês são quebrados. Vocês são uma vergonha.
Vocês não têm nenhum troco de esmola para dar. Você se diz crente, mas você está passando por isso. E aí você acaba entrando na pilha. Falando, Deus, pelo menos uma esmolinha. Caiu. O diabo fala, foi esse. Limitei ele num relacionamento de esmola com Deus. E ele vem à igreja, ele tem acesso, mas não pega. Ele vem à igreja, lê a Bíblia, mas não pratica. A prática da Bíblia não é só a obediência da mudança de uma nova vida que temos. Tanto tem poder quando obedecemos, quando a Bíblia diz, não faça isso, e a gente não faz, porque crê na Bíblia, quanto quando a Bíblia diz, se disseres, tal coisa vai acontecer. O poder está ali, está no mesmo texto, é a mesma palavra. Eu estou tendo essa mesma relação. Aí é que está o segredo da fé contra o mal que nos rodeia. O valor deles não estava no dinheiro. Todos os dias, disse o texto, todos os dias esse homem era colocado ali. E Pedro e João muitas vezes, inclusive a companhia de Jesus. Jesus passou muitas vezes por esse paralítico. Porque todos os dias ele estava na Porta Formosa. Jesus passou muitas vezes por ele. Jesus passou e falou, você está guardadinho para os meus discípulos? Você já pensou quantas coisas que você vem e traz e fala assim, o pastor vai orar e vai resolver. Eu oro e nada acontece. E Deus fala, não é para você orar não. Esse aí está reservado para ele ver como eu vou usar ele. Ah, não, só o pastor pode ser usado. Que Bíblia você lê? Não sei de onde você tirou isso. Não, porque lá em tal lugar, o pastor, eles chegam e tem que ter aquela música de fundo, dos Gideões. Aqui não tem música, quando põe música vocês dormem, foi sexta-feira. Botaram uma música aqui, eu estava pregando e o pessoal virando o olho. Eu falei, demônio esse negócio. Sabe por quê? Porque quem brilha nessa igreja não é o pastor. Nem os pastores. Quem brilha nessa igreja é o Senhor Jesus Cristo. Era o que eles sempre viram, mas agora Pedro e João estavam diferentes. Eles não podiam dar uma esmola como sempre deram, porque o que valia era do que eles estavam cheios, e eles não estavam cheios de esmolas, eles estavam cheios do Espírito Santo. Não deixe o desânimo dos outros calar a tua voz profética. Não deixe o desânimo dos outros calar a tua voz profética. Não deixe o desânimo dos outros limitar você de dizer, eu te ordeno em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Porque os outros dirão, quem é você que não tem uma esmola? Você fala, não tenho o que ele pede, eu tenho o que ele precisa. Ó para mim, o que está paralisado na tua vida nessa manhã, vai sair dessa igreja hoje, correndo, pulando e louvando a Deus. O teu valor não é o que você carrega no bolso e nem na conta bancária. O teu valor é a unção do Espírito sobre você. Quero mais. Eu quero mais. Quem quer mais? Por isso eu quero concluir dizendo, o que está paralisado não se muda com esmolas. Que está paralisado não se muda com esmolas, se muda com milagres. Você não veio a IBA nessa manhã para receber esmola, você veio a IBA nessa manhã para receber milagres. Temos que olhar para o que nos preocupa e nos desafia e enxergarmos naquilo uma oportunidade. Qual foi a oportunidade daquele paralítico andar?
Eu já falei, vamos ver se acerta. Qual foi a oportunidade que Deus preparou para que aquele paralítico andasse? Pedro e João não ter dinheiro. Até quando você vai olhar para os teus problemas e se descabelar e falar: por que isso acontece comigo? E não enxergar. Opa! Deus quer manifestar a sua glória aqui. Deus quer manifestar a sua glória aqui. Deus quer manifestar a sua glória nessa vergonha que eu estou passando. Porque me pediram uma esmola e eu não tenho para dar. Então eu tenho duas alternativas. Alternativa natural: miserável de vida que eu vivo, que eu não tenho nenhuma esmolinha. Ô Deus, e que tipo de servo de Deus que eu sou? Que eu não tenho uma esmola para ajudar o miserável do paralítico? Atitude 2. Falar: se Deus botou um pedindo de esmola e eu não tenho, é que Deus quer fazer coisa maior. Quem é que está preparado para coisa maior? Olha, o susto pode ser grande. Se prepare, porque coisas maiores já estão acontecendo. Com essa postura você nunca vai ficar desanimado. Põe na mão de Deus. E Deus só faz coisas boas e grandes, porque Ele é bom e porque Ele é grande. Pastor, tal coisa, tudo dá certo para o senhor? Não, tem várias vezes que eu ponho a mão no bolso e falo assim: não tem esmola não. Mas ninguém consegue tirar de mim o que eu tenho. Chegou uma parte muito legal aqui, versículos 7 e 8. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o... Não, peraí, o que Pedro fez? Eu já vi muita gente dizendo, fala isso porque não entende e porque não deseja o melhor para ninguém. Ele quer ver espetáculo. Pedro João não queria ver espetáculo. Pedro João amou aquele homem e queria ver aquele homem vivendo de forma digna. E fala assim: não, ninguém gosta. Ninguém gosta. Pedro encostou ou não? Na verdade, Pedro fez o quê? Eu preciso ajudar. Ajuda o milagre. Você faz milagre? Então ajude. Pedro ajudou a levantar-se. No mesmo instante, aí não foi Pedro, os pés e tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Qual foi a ordem do versículo que nós lemos no 6? Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Mas Deus não faz o que pedimos, Deus faz mais. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, ele entrou no templo com eles. Deus fará mais. Você fala: levanta e anda. Deus fala: levanta, anda e pula. Deus fala: levanta, anda e pula. Precisamos estender a mão e dar suporte para o milagre. Dar a mão, explicando. Fale: vai dar certo. Quando tudo diz vai dar errado, você está estendendo a mão e falando: levanta. Mas todo mundo está falando: vai dar errado. E você diz o quê? Porque você crê. Então fale que você crê. Fale que você crê. Vai dar certo. Vai dar certo. É estender a mão para o milagre. Vai, você vai levantar. Mas como? Meu pé está tudo torto, meu tornozelo tudo
para trás, não tem como eu ficar em pé. Isso eu não faço. Mas você vai ficar em pé. Deus, arruma o tornozelo. Arruma o tornozelo, porque o senhor não fica mesmo. Mas eu estou falando, você vai ficar em pé. Levanta e anda. Levanta e anda. Vem. Levanta e anda.